Existem três coisas que Deus está restaurando nesses últimos dias. E essas três coisas que Ele está prestes a fazer e que na verdade Ele já começou a fazer, essas três coisas estão diretamente ligadas às formas que Deus se revela e às formas que Deus fala, que Deus se comunica com o homem. A primeira forma que Deus ele quer trazer um entendimento por revelação é o entendimento de quem é Jesus. A Bíblia nos mostra que a plenitude de Deus estava em Jesus. Deus é Espírito, ninguém nunca viu Deus, e a plenitude de quem Ele é pode ser vista no corpo físico de Jesus. Jesus era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses que Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus disse: quem vê o Pai, quem está me vendo, está vendo o Pai. Então Jesus começa a revelar que a plenitude de Deus, a plenitude de quem é Deus, estava habitando no corpo físico de Jesus. Então a primeira forma, Deus está querendo trazer revelação de quem é Jesus. Consequência disso, de quem Ele é. Se você quer saber quem você é, leia o livro de Efésios. Se você quer saber quem é Deus, leia o livro de Colossenses. Então a primeira coisa que Deus quer fazer nesses últimos dias é revelar quem Ele é. Quer revelar quem é Jesus. Uma segunda coisa, Ele está revelando, Ele se revela e Ele quer cada vez mais se revelar pelo entendimento espiritual da palavra. Ou seja, o entendimento da palavra por revelação. Ele não quer que a gente entenda só a palavra por estratégias ou interpretações humanas. Ele quer, através do Espírito dele, Ele quer revelar isso para nós. Ele quer revelar através do entendimento espiritual ou até mesmo através de sonhos ou visões, mas isso sempre enraizado em outras conexões nas Escrituras. Então, Ele também quer revelar através das Escrituras e falar conosco através das Escrituras. Por exemplo, a mensagem sobre a aliança que nós estamos vivendo agora. É uma mensagem muito importante para esses últimos dias. Olha o que diz aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 diz: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor. Então, a segunda forma que Deus quer, nesses últimos dias, operar e falar conosco é através da revelação das Escrituras. Não uma interpretação humana, mas uma interpretação através do mover do Espírito de Deus, trazendo o entendimento da palavra. É a palavra rema, a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a quem ouve. Uma terceira forma aqui que Deus ele está querendo se revelar, Ele está querendo se manifestar a cada um de nós. É através dos dons espirituais. O apóstolo Paulo enfatizou a importância dos dons espirituais. E se o amor e o conhecimento não cessaram, os dons espirituais também não cessaram. Eles são para hoje e é um desejo de Deus, é uma manifestação de poder de Deus para esses últimos dias. Eu quero enfatizar a importância do dom de discernimento espiritual e também dos dons proféticos. Deus então ele está refinando, Ele está preparando a sua igreja, a sua noiva, para coisas poderosas que Ele tem para fazer nesses últimos dias. Eu creio que nesses últimos dias, cada vez mais o poder de Deus vai se manifestar e poderes que talvez nós vimos só em manifestação na igreja de Atos e já começaram a acontecer e a fluir. Então, nesses últimos dias, Deus quer revelar quem é Jesus, Deus quer se revelar através das Escrituras e Deus também quer falar e se manifestar através dos dons espirituais. Vamos orar? Vamos orar agora. Eu quero orar com você e o Espírito Santo vai começar a operar na sua vida. Ele vai revelar quem é Jesus para você, Ele vai revelar quem é Deus e Ele vai trazer isso por entendimento. A Bíblia diz que Ele é a imagem visível do Deus invisível. A plenitude de Deus estava habitando no corpo físico de Jesus.
Esses dias o meu próprio filho menor, de 5 anos de idade, 6 anos de idade, ele começou a me dizer alguma coisa sobre quem era Jesus. E eu falei, a plenitude de quem é Deus estava habitando no corpo físico de Jesus. E ele, uma criança de 6 anos, conseguiu entender quando a gente começou a conversar. Sabe? Às vezes a gente pegou tantas outras coisas, tantas formas de interpretação, que a gente perdeu o que é simples. O Evangelho, ele é poderoso, ele é profundo, tem coisas que você deve ter uma sabedoria de Deus para também falar no momento certo, de revelações da palavra, mas ao mesmo tempo o Evangelho é para todos, ele é simples, e a palavra de Deus é para todo ser humano. Porque a palavra de Deus é simples para nos salvar, para trazer o entendimento, a graça, o poder de Deus para nos salvar. Então, tem momentos que você precisa agora ter o entendimento de uma criança e depois começar a desenvolver esse entendimento e não ficar como criança espiritual, mas ir permitindo que o Espírito Santo traga o crescimento, revelações da palavra e também abertura para os dons espirituais. Se você tem algum desafio nessas áreas, então começa a ler o livro de Colossenses para saber mais sobre quem é Deus. Começa agora a ler o livro de Coríntios, principalmente capítulo 12, onde vai falar sobre os dons espirituais. E começa também a trabalhar o seu tempo com a palavra. Seu tempo com a palavra. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo exatamente agora. Eu declaro que revelação de quem é Jesus está vindo sobre você, revelação de quem é Deus, de quem Deus é, e revelação das Escrituras. Sabe, uma boa palavra, às vezes as pessoas falam assim, nós precisamos de uma palavra de arrependimento. Mas uma palavra de arrependimento sem esperança, uma palavra de arrependimento sem um encorajamento, sem um consolo da maneira correta, isso pode parecer uma boa mensagem, mas não é uma mensagem da aliança. Então, uma mensagem de correção ou de exortação, quando é da parte do Senhor, muitas vezes é da parte do Senhor, mas sem a sabedoria dele. Então, o apóstolo Paulo falou sobre a importância de espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. Agora, quando nós conhecemos quem é Jesus, então nós operamos, nós nos manifestamos como ele, quando nós pedimos essa força dele. Temos o entendimento de quem ele é, pedimos a força dele. Então, mesmo que é uma mensagem de correção, uma mensagem que vai trazer arrependimento, eu tenho um vídeo aqui, o valor do arrependimento. Mas ela sempre vai falar, se você se render ao Senhor, pedir a força dele, a vontade dele ser estabelecida na sua vida, ele vai te ajudar. É a mensagem da aliança. Isso está onde? Na revelação das Escrituras. Em pouquíssimos casos, Deus vai vir com aquela mensagem de condenação, por estar uma reincidência, Deus dando oportunidades e não sendo recebida da maneira correta essas oportunidades. Mas isso são raríssimos casos. E são situações bem específicas. No geral, Deus ele está abrindo a porta da sua graça, da sua misericórdia para salvar a todos. Deus está querendo revelar quem ele é para você. Deus está querendo trazer entendimento da palavra e Deus também quer liberar dons espirituais sobre a sua vida. Dons também de serviços, dons de misericórdias, e eu estou falando aqui de 3 escrituras para você verificar. 1 Coríntios, eu vou aqui com você em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, vou confirmar se é 1 ou 2, mas é 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, sobre dons espirituais, confirmado aqui dentro da palavra. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, versículo 11. São 3 capítulos aí para você, tá? Para você que está aqui sobre dons espirituais, que são para hoje. 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, versículo 11, vai falar dos 5 ministérios, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, na verdade, profetas, olha, não ia falando profeta, e também Romanos capítulo 12, que vai falar alguns foram chamados para generosidade, alguns para o ministério de misericórdias,
ou de serviços que é para ajudar na missão de Deus com o serviço ou com recursos ou com outras coisas também, tá? Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas palavras, que o Senhor venha se revelar a cada um deles, que o Senhor venha revelar também através da sua palavra e também trazer o entendimento e liberar os dons espirituais, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo e o seu comentário pode deixar aqui, tá? E compartilha com alguém que Deus tocar no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Nós estamos aqui 7 da manhã, 11 da manhã, ou melhor, 7:30 da manhã, 11 da manhã e 7 da noite. Deus te abençoe.